Não, isso aqui é melhor do que o Palisade. Olá, aqui é o Ion Motgurum. Hoje, o carro que vamos conhecer é o Ioniq 9, que representa os SUVs elétricos para a família. Compartilhei recentemente um vídeo avaliando o Palisade. Muita gente ficou surpresa, porque o Ioniq 9 foi lançado agora na faixa dos 60 milhões de won. O Palisade híbrido passou dos 70 milhões de won. Então, as pessoas ficam na dúvida. Devo comprar o Palisade ou não? Talvez eu deva comprar o Ioniq 9, que é mais futurista. Neste vídeo, vou explicar detalhadamente quais são as diferenças entre eles. E no vídeo do Palisade, nós medimos o espaço da primeira, segunda e especialmente da terceira fileira, certo? Muitas pessoas também estão curiosas sobre o espaço da terceira fileira do Ioniq 9, então vamos medir diretamente. Finalmente entramos no carro. Já chegamos ao destino e ligamos a câmera na volta. Agora vou contar para vocês quais foram as minhas impressões durante o trajeto. A diferença no conforto ao dirigir comparado ao Kia veículo elétrico 9, que desperta curiosidade em muitos. O veículo elétrico 9 tem uma sensação um pouco mais agressiva, então, visualmente, o veículo elétrico 9 passa uma impressão mais masculina, enquanto o Ioniq 9 tem um ar mais suave e elegante. Por isso, o conforto ao dirigir também é diferente, o veículo elétrico 9 tem uma sensação mais agressiva. O carro que refinou bastante isso é justamente o Ioniq 9 que estamos dirigindo agora. Então, qual é a diferença em relação ao Palisade? Acho que vocês devem estar curiosos sobre isso. O Ioniq 9 e o Palisade têm uma diferença além da suspensão eletrônica. O Palisade não tinha a função de cancelamento de ruído. Por isso eu disse que era um pouco decepcionante, mas o Ioniq 9 vem equipado com um sistema de cancelamento de ruído. Então, qual é o carro mais silencioso durante toda a condução? Claro, os carros elétricos são mais silenciosos porque não tem motor a combustão, mas além disso, com a função de cancelamento de ruído, ele fica realmente muito silencioso. Quando falamos de carros silenciosos, a Genesis é frequentemente mencionada, mas ele é ainda mais silencioso do que os veículos da Genesis. E não é só em velocidades baixas e médias como agora, mas também em alta velocidade. Passando dos 100 km por hora, parece que o reforço no pilar A fez muita diferença. Com certeza está ainda mais silencioso. O que realmente precisamos considerar em um carro para a família é o conforto ao dirigir. Que diferença existe no conforto ao dirigir? O Palisade tinha suspensão controlada eletronicamente na versão Calligraphy, então realmente levava vantagem em diferentes condições de estrada. O conforto ao dirigir do Ioniq 9 também não fica atrás. Apesar de ser um carro muito mais pesado, ele usa suspensão hidráulica básica com nivelador automático na parte traseira. Mas acredito que se alguém que não conhece a diferença entre os dois fizer um test drive, muitos vão dizer que o Ioniq 9 é um pouco melhor. Agora vou passar por uma lombada. Vou passar direto a 50 km por hora. Tum, tum, tum. A traseira desce de forma impressionantemente limpa, é uma lombada. Passei a 40 km por hora e a 30 km por hora quase não há diferença. O ruído interno também é muito importante para completar o conforto ao dirigir. Como é um carro elétrico, o Ioniq 9 é naturalmente mais silencioso, e com a função de cancelamento de ruído ativada, fica realmente silencioso. Como o carro elétrico é silencioso, acabamos prestando mais atenção a outros sons, mas o ruído vindo do motor praticamente não existe mais. O ruído entra pelas rodas dianteiras na frente do paralama, e pelas rodas traseiras também. Acho que vai ser difícil encontrar um carro desse nível nessa categoria. Se houver uma pequena diferença, talvez seja porque este carro ainda não é um modelo de produção em massa, então parece que há alguns ruídos internos. Como é um carro elétrico, esses sons ficam mais perceptíveis. Então, enquanto eu dirigia o Ioniq Naim, pensei nisso depois de muito tempo. Antigamente, o Ioniq 5 foi lançado pela primeira vez e depois disso, o Ioniq 6 foi lançado. Na época, os slogans dos carros elétricos eram: o 0 a 100 é tanto, a velocidade máxima é tanto, a eficiência energética é de tantos quilômetros. Só falavam disso. Depois veio o Ioniq 6, certo? No Ioniq 6 foram adicionadas funções para reduzir aquele tranco característico dos carros elétricos. Então, foi possível ajustar isso e agora o Ioniq 9, como mencionei antes, sobre o conforto ao dirigir, oferece um nível de conforto que não deixa nada a desejar como carro de família. Na última vez que dirigi o Palisade, mencionei um ponto que me deixou um pouco insatisfeito. O 2.5 de 4 cilindros tem potência suficiente, mas ao acelerar apresenta aquela resposta um pouco nervosa típica desse tipo de motor. Por isso, sinto falta do motor de 6 cilindros. Eu disse que sinto falta disso.
Mas no caso do Ioniq 9, é um carro elétrico, então não tem câmbio e já entrega potência suficiente desde o início. Agora, vou acelerar 5 vezes seguidas para mostrar. 1, 2, 3, 4, 5. Agora o carro não dá mais aqueles trancos, não fica mais engasgando. Então, normalmente você deve comprar esse carro para uso familiar. Mas por esse motivo, eu acho que o que um carro de família precisa não é agilidade. É a suavidade e o conforto que minha família sente ao andar, considerando o comportamento, a transmissão e o ruído, vibração e aspereza que complementam a experiência de dirigir. No quesito ruído, eu acho que o Ioniq 9 também é mais atraente. Seria bom que vocês experimentassem os dois carros e verificassem qual deles combina mais com o seu estilo de vida. No caso do banco do motorista, que é o que mais usamos, ele ainda tem uma característica mais macia. Ele também tem uma sensação um pouco firme, que é muito parecida com a sensação da suspensão do Ioniq 9. Eu mencionei há pouco que no caso do Palisade, a suspensão controlada eletronicamente foi aplicada. Essa suspensão controlada eletronicamente, no final das contas, ajusta a pressão do amortecedor através do sistema de damping. Em trechos de curvas ou durante a realização de curvas, como agora, é claro que um veículo equipado com suspensão eletrônica tem uma vantagem. No caso do Ioniq 9 que estou dirigindo agora, talvez por ser um carro mais pesado, a rolagem lateral, aquele balanço de um lado para o outro, passa uma impressão melhor no Ioniq 9 que estou dirigindo agora. Uma das melhorias desta vez é o retrovisor lateral baseado em câmera. Mesmo no Ioniq 9, o formato ainda parecia um pouco estranho para nós. O design externo parecia quase uma lancheira, e até mesmo o espelho lateral digital que saiu depois ainda era um pouco estranho. Olha só, o tamanho realmente diminuiu bastante. Então, quando você olha de fora assim, as telas baseadas em câmeras dos dois lados agora parecem bem confortáveis, sem atrapalhar o campo de visão do motorista, e nos carros a combustão, essa câmera aparece no painel de instrumentos. O bom é que, mais do que isso, você realmente consegue perceber olhando assim. Por ser baseado em câmera e não um espelho real, não é possível saber a distância do carro de trás. Mas, como você pode ver, ele está dividido em duas etapas, laranja e vermelho. Depois que você se acostumar, acho que vai ser bem legal. A consistência da imagem, independente das condições climáticas ou de luminosidade, é uma das vantagens dos retrovisores laterais baseados em câmera. Iniciamos o test drive com a bateria completamente carregada. Quando se trata de carros elétricos, a autonomia e a rapidez de recarga provavelmente são fatores muito importantes para vocês. Hoje não é um test drive longo, então não podemos saber tudo, mas pela ficha técnica, as versões de 2 e 4 rodas ultrapassam 500 km e a velocidade de carregamento, que vocês consideram importante, geralmente indica o tempo para carregar de 10 a 80%. Para quem dirige carros elétricos com frequência, o carregamento do intervalo de 40 a 80% é realmente importante. Esse tempo é suficiente para carregar enquanto vocês usam a área de descanso, leva cerca de 10 minutos. Se você faz carregamento rápido ou lento, pode haver diferença, mas como o Ioniq 9 basicamente pode rodar mais de 500 km, não precisa se preocupar muito com a da autonomia. E falando sobre os modos de direção, geralmente são 4: Eco, Normal, Sport e Meal Drive. O carro que estamos dirigindo agora é um modelo com tração nas 4 rodas. No modo Sport, as 4 rodas recebem força de tração quase na mesma proporção. Já no modo de 2 rodas, as traseiras são ativadas e as dianteiras auxiliam ocasionalmente. O que isso significa? Isso significa que, assim como um carro com tração traseira, ele empurra por trás, o que torna a direção mais divertida e também mais suave. Então, pessoalmente, quando você escolhe todas as opções no Palisade híbrido, o preço passa dos 70 milhões de won. E no caso do Ioniq 9, se vocês adicionarem opções ao modelo básico, provavelmente terão que pagar entre 5 e 10 milhões de won a mais para comprar o Ioniq 9, então imagino que isso vai gerar dúvidas para vocês. Além disso, como mais de 70% das pessoas escolheram o Palisade híbrido, a menos que você tenha feito a pré-venda bem cedo, pode acabar esperando de 6 meses até, no máximo, 1 ano. Considerando essas situações, talvez o Ioniq 9 seja uma escolha melhor. É nisso que eu penso. E desta vez, no Ioniq 9 tem uma função pela qual eu estava pessoalmente ansioso. No nosso Ioniq 5N tinha aquela função de troca de marchas virtual, lembra? Quando você entra no modo de condução e ativa a função VGS, esse carro muda como se fosse um veículo a combustão. Mas o quanto ele muda? Com o VGS ligado a uma alavanca de câmbio embaixo do volante, permitindo operar como um câmbio de 7 marchas. Quando eu aperto, agora aparece o número 5 bem no meio do painel, e se eu mudar para a quarta, terceira, segunda marcha, ele cria sons como se estivesse funcionando o full cut.
Esse som é o VGS. É claramente diferente daquele que vimos no Ioniq 5N. Mesmo assim, só o fato de ser um carro elétrico já traz suavidade e reduz o tédio, mas se você usar a função VGS de vez em quando, acho que vai dobrar a diversão. Depois de experimentar essa função VGS, no Ioniq 5, a sensação era de dirigir um carro com câmbio manual. Eu esperava encontrar essa função no Ioniq 9 também, mas talvez por ter criado muita expectativa, não foi bem o que aconteceu. É só que você pode trocar de marcha e dar uma certa sensação, é mais ou menos isso. É como se a Hyundai dissesse: este é um carro familiar. Se quiser algo diferente, opte pelo Ioniq 5N, a Artsy. Só para constar, esse VGS não está disponível no modo Eco. Ele só é ativado nos modos Normal e Sport. Pessoalmente, uma coisa me surpreendeu. Na minha opinião, mesmo considerando todos os carros da Hyundai, o sistema de áudio do carro que estou dirigindo agora é o melhor de todos. O sistema de áudio Bose com graves potentes é usado pela Hyundai há um bom tempo. O nível de acabamento está bem alto, e quando falamos de Bose, pensamos em carros com graves e médios bem fortes. O timbre do Ioniq 9, além de preencher todo esse amplo espaço interno com graves e médios ricos, mesmo com a configuração padrão, apresenta um som suave e limpo nos graves e médios. Nesse nível, para ser sincero, quando eu dirigia carros da Hyundai e da Genesis, eu realmente sentia inveja do sistema de áudio B e O da Genesis. Mas, com esse nível de qualidade, a menos que você seja realmente um maníaco por áudio, a maioria das pessoas vai ficar satisfeita. No meu caso, como eu crio filhos, quero proporcionar não só na primeira fileira, mas também na segunda e terceira fileiras, uma música bem confortável para toda a família. Quem pensa assim, o coração de pai é sempre parecido, né? Para essas pessoas, acho que não é mais necessário gastar dinheiro adicionando um sistema de áudio. E olhando do banco do motorista, tem outra diferença em relação ao Palisade. No Palisade, a parte de cima era toda coberta pelo housing, lembra? Por causa disso, o carro parecia um pouco mais sofisticado, mas ao mesmo tempo também dava uma sensação meio antiga. Já a visão aqui no Ioniq 9 em que estou agora é muito confortável. Dá para ver o final do painel, e se você olhar assim, desse jeito, fica até mais confortável do que nos modelos Santa Fé que vocês costumam dirigir. Como o head-up display fica bem na frente do painel, basta dar uma olhada de vez em quando na tela de informações. Vocês já conhecem o espaço do motorista, certo? Então, vamos dar uma olhada nas segunda e terceira fileiras agora. Agora vou conferir o espaço da terceira fileira que vocês queriam saber. O botão de iluminação está na lateral e na parte superior. Uau, que inteligente! Antes isso aqui encostava, nem encostava mesmo, mas olha só, agora foi melhorado assim. E tem uma primeira diferença. Logo na entrada já tinha uma diferença. Da última vez, a entrada do Palisade tinha 30 centímetros, mas agora não chega nem perto disso. Acho que a largura de entrada agora é de uns 25 centímetros. 5 centímetros fazem diferença, então a entrada do Palisade com certeza é mais confortável. Vou entrar agora segurando aqui. Medirei do espaço da terceira fileira. Senhor presidente, nós vimos o Palisade da última vez, né? O que você acha desse aqui? Pessoalmente, parece um pouco menor que da outra vez. Com certeza parece menor. Da última vez, medimos o comprimento do assento e a largura do banco era 41. Medindo com precisão, é praticamente igual. O comprimento do assento do banco é praticamente o mesmo, variando entre 41 e 42, dependendo se entra um pouco ou não nessa parte existente do banco. O segundo era a largura do banco. Da última vez, a largura do banco da terceira fileira do Palisade era 114, 115. Mas à primeira vista parece um pouco menor, talvez porque essa parte está saltada. Tcharam! A largura do banco da terceira fileira de um lado ao outro é de 103,4. Então é no mínimo 10 centímetros menor que o Palisade, o que equivale a aproximadamente isso aqui. Embora improvável, se forem sentar 3 pessoas na terceira fileira, escolham o Palisade. Para 2 pessoas, este aqui também é suficiente. Vou sentar aqui para mostrar como fica sentado. O comprimento do assento do banco é igual, e quanto à altura e largura, realmente parece mais estreito. E uma coisa muito importante para viagens longas é o conforto da almofada do banco. Da última vez, o Palisade deu cerca de 90. Este aqui parece muito maior. Olha só.
tem uma diferença mesmo. Este aqui dá 13, 14. Nossa, essa diferença é realmente grande. A largura do assento do Palisade na terceira fileira era maior, mas na verdade o comprimento do assento e o conforto da almofada são melhores neste aqui. Se for assim, acho que você vai ficar com essa dúvida. Se forem apenas 2 pessoas na terceira fileira, talvez o Ioniq 9 seja uma escolha melhor. Mas se você realmente precisa de 3 pessoas na terceira fileira, nesse caso, o Palisade parece ser uma escolha melhor. E aí você abre o banco. Por fim, verifique até onde seu sapato pode entrar. No meu padrão, ele entra até aqui, o que considero aceitável. Você pode considerar assim também. Vamos conferir o espaço do porta-malas, que eu estava curioso para ver. Então, olhando por trás, realmente é mais apertado. Da última vez no Palisade isso aqui ficou completamente cheio. Os 2 bancos de trás são cerca de 10 centímetros mais estreitos. E venha por aqui. Deste lado você pode reclinar a segunda e a terceira fileira eletricamente. Segunda fileira, terceira fileira. Uau, que legal! O apoio de cabeça da terceira fileira foi rebatido automaticamente. E o banco da segunda fileira está se movendo para trás agora. Tem um monitor aqui na frente, ficou mais inteligente mesmo. Nos modelos antigos da Genesis com monitor, ele só fechava ou parava. Agora ficou mais inteligente. Ele dobra completamente. Agora vamos medir o espaço para acampar no carro, que eu estava curioso para saber. Primeiro, do banco traseiro até o fundo do porta-malas, na parte central mais longa, são 53 centímetros. E muitos de vocês devem estar curiosos sobre o comprimento do banco traseiro até o final do porta-malas. Do banco traseiro até o final do porta-malas, a medida exata é de 118 centímetros. Com esse tamanho, é quase igual ao Palisade. No meio do banco da frente, se for usar um colchão para acampar, ou se for um modelo de 7 lugares, essa parte provavelmente estará bloqueada. A distância do final do apoio de cabeça até o centro é exatamente 186 centímetros. Pode haver uma pequena margem de erro, mas é quase idêntico ao Palisade. E da última vez, quando vocês estavam no banco da primeira fileira, só chegaram até o limite do emissor. Aqui é o limite do emissor, emissor 24. Se olharmos para trás da primeira fileira, podemos esperar que o Ioniq 9 tenha um espaço interno um pouco maior. Vamos só conferir mais uma coisa antes de terminar. O espaço mais estreito no porta-malas é entre as caixas de roda, e a parte mais larga fica atrás das caixas de roda. Vou medir os dois. A parte mais estreita entre as caixas de roda dá cerca de 105 centímetros, parece que é exatamente 10 centímetros menor. Ao sentar no banco anteriormente, também notamos que era cerca de 10 centímetros menor e a largura aqui também parece ser quase 10 centímetros menor. Desta vez, vou medir a parte mais larga, que fica atrás da caixa de roda, daqui até aqui atrás. Mede aproximadamente 135 a 136 centímetros, exatamente nessa faixa. Havia uma diferença inesperada nesse espaço entre o Ioniq 9 e o grande SUV Palisade. Da última vez no Palisade, quando medi do banco da primeira fileira até o final, deu cerca de 1,80 m. No Ioniq 9, passa de 1,22 m. Ou seja, esse espaço é um pouco mais amplo no Ioniq 9, que é um carro elétrico. Se vocês forem acampar no carro e deitarem todos os bancos, o Ioniq 9 é mais vantajoso. Por outro lado, se forem deitar 3 ou 4 adultos, o lado com mais largura é melhor, não é? Especialmente na área do espaço para as pernas, entre os paralamas, o Palisade era cerca de 10 centímetros mais largo do que o Ioniq 9. Acho que seria bom você considerar isso. Depois de terminar o test drive, minhas dúvidas só aumentaram. Será que devo escolher o Palisade ou o Ioniq 9? Isso vocês é que devem decidir, mas o Palisade tem um ótimo conforto de condução, e a suspensão eletrônica ajudou bastante a melhorar esse conforto. Por outro lado, o Ioniq 9 basicamente tem menos rolagem do que o Palisade, então a suspensão eletrônica não é oferecida. Por outro lado, uma função que só o Ioniq 9 tem é o sistema de cancelamento de ruído. O Ioniq 9 incorporou uma tecnologia que torna o silencioso carro elétrico ainda mais quieto. Você pode comparar o preço e o espaço da segunda e terceira fileiras do Ioniq 9. Ao medir, percebi que ele tinha um pouco mais de espaço atrás da primeira fileira em relação à segunda fileira. E o assento em si parece ser um pouco mais alto, então a parte da frente do sapato entrou um pouco mais. A primeira e a segunda fileiras têm características semelhantes, mas na terceira fileira a diferença é clara. Em termos de espaço, a largura do assento da terceira fileira do Palisade é 10 centímetros maior. Se 3 pessoas estiverem sentadas, o Palisade leva vantagem. E se apenas 2 estiverem sentadas?
mesmo que sejam só 2 pessoas. É melhor ficar um pouco afastado do que sentar assim, ombro a ombro. Então podemos dizer que o espaço da terceira fileira é um pouco menor no Palisade. No entanto, como o assento do Ioniq 9 é um pouco mais grosso do que o do Palisade, isso vai depender da sua preferência. Até agora, analisamos o recém-lançado Ioniq 9. Finalmente saiu um SUV que eu gostaria de comprar para a família. Agora vamos examinar a parte inferior deste veículo. Vamos conferir depois quais são as diferenças em relação ao Ioniq 5 ou ao veículo elétrico 9 e vamos checar esse ponto também. Até agora fui eu, Motigurum. Obrigado. Ao comprar um carro novo, experimente usar o Yomot Gurum Welka. Não estou dizendo para comprar, vocês também pesquisem bastante. Compare com as melhores condições. Na compra à vista tem cashback de 2%. Não damos brinde só para aparecer, mas instalamos a melhor película de proteção solar do mercado. Só com isso já é muito melhor do que outras condições. Se você tiver dúvidas, é bom conferir a descrição do vídeo abaixo. O vídeo que preparei termina aqui e voltarei com vídeos ainda melhores. Para receber as próximas novidades automaticamente, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado! Se o vídeo foi útil, deixe seu like. Inscreva-se e ative as notificações para receber informações rápidas e precisas sobre carros novos. Obrigado!